Laila Tov, boa noite, a paz do Senhor para todos, Shalom. Venho aqui através desse vídeo falar um pouco sobre a lei da semeadura. O que vem a ser a lei da semeadura? O que está por detrás dessa lei espiritual? O que se aplica nesta lei espiritual, né? Vou falar como os cristãos costumam dizer, usando um texto áureo, tá? Um texto que diz assim, livro de Gálatas, se não me falha a memória, capítulo 6, versículo 7, está escrito assim: não se enganem, de Deus ninguém zomba, né? E está escrito assim que cada um colherá aquilo que plantar. Se não me falha a memória, está escrito assim, desta forma, desse jeito, tá? O que está por detrás dessa lei espiritual? Por que um discípulo de Gamaliel ele escreve dessa forma? Por que ele fala desse jeito? Shaul Hashaliah, por que ele fala dessa forma, né? Não se engane, de Deus ninguém zomba. Você colherá, ou seja, o homem colherá aquilo que ele planta. Por que isso, né? Conforme os nossos dias terrenos, nossos dias na terra, e conforme também as nossas atitudes, né? Desde a criação, desde o princípio, desde os fundamentos, desde quando Deus ele emana uma alma sobre a terra, junto com essa alma também acompanha um anjo. No entanto, que esse anjo ele permanece com o homem desde o início da sua vida até o findar dela, ou seja, até a sua morte. Todos os nossos atos, todas as nossas atitudes, todas as nossas palavras, esse anjo ele escreve. No entanto, que o livro de Atos, que é o livro da sua vida, ainda está aberto. Portanto, o anjo que recolhe todas as suas atitudes, tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você faz, ele escreve e lavra uma ata como se fosse um livro. Esse livro, ele não é selado e não vai ser aberto somente no dia da sua morte, não. Uma vez no ano, escute bem o que eu estou te falando, uma vez no ano, há uma reunião nos céus. O nome dessa reunião se chama Rosh Hashanah, que quer dizer dia do juízo. Esse dia do juízo é o dia em que Deus ele começa a distribuir, né, aquilo que você plantou, aquilo que você colocou, aquilo que você fez, aquilo que você colocou sobre a terra, o que você semeou. Uma vez no ano, prova disso, livro de Jó, capítulo de número 1, né? Apesar de Jó ter sido homem íntegro e reto, mas a palavra diz que estavam todos os filhos de Deus indo se reunir com ele, e no meio dele estava Satã, ou seja, Satanás, o adversário, o opositor. No meio dos filhos de Deus estava o opositor. De repente Deus pergunta para Satã: onde estavas? E ele disse: de rodear a terra. Por que Deus diz assim a Satã? Por que Deus estava ali necessariamente escondendo, né? Por que Jó ele pagou um preço tão alto, um preço tão grande, tão profundo, tão pesado para uma carga para que o homem levasse? Deus ele fez com que Satã desviasse o seu olhar, né, que seria para o povo de Israel, né? Há um ditado judaico que diz assim, que um pastor de ovelha precisava atravessar as ovelhas dele por um rio, só que do outro lado do rio havia um lobo forte, voraz,
e faminto. Aquele pastor, ele sabia que assim que ele atravessasse o rio, aquele lobo iria arrebatar todas as ovelhas do aprisco dele. Todas as suas ovelhas iriam ser arrebatadas pelo aquele lobo. Então aquele pastor, ele pensa, ele diz assim: olha, por que eu vou atravessar minhas ovelhas por esse rio sem que elas tenham proteção? De repente ele pensa e fala assim: eu já sei o que eu vou fazer. Ele pega e manda o único animal, ele manda à frente o único animal que é capaz de lutar com o lobo. Esse animal é um bode, tá? Por isso que para a expiação dos pecados não é um cordeiro que se faz, é um bode, né? E por isso também que está escrito, né, mandai ou enviai um bode no meio do deserto para Azael. Quem é esse? Né? Então, assim, meus amados, para não fugir muito do assunto, né, Deus, ele faz com que Jó ele pague um determinado preço, né, o preço que era por outro, e faz Satã desviar o seu olhar do povo de Israel para que observasse a Jó, para que tentasse a Jó, né? E no meio de toda essa confusão, mesmo sem Jó ter plantado, mas ter colhido aquilo que não era dele, Deus o beneficiou de tal grande maneira. A única parte da história bíblica que eu conheço, pelo menos que eu conheço, que Jó não tinha plantado para ter colhido aquilo que ele recebeu, que na verdade no final ele colheu 3 vezes mais daquilo que ele merecia até, porque a riqueza dele foi estupenda, né? Ele já era um rei, ele já era um sheik daquela cidade, ele já estava no grau máximo. Quando de repente ele perde tudo, e quando Deus restitui 3 vezes mais. E ele ainda é ousado em falar assim: olha, antes os meus olhos, nos meus ouvidos ouviam falar de ti, agora os meus olhos o veem. Então ele recebeu algo mais, ele recebeu porção espiritual daquilo que ele tinha, né? Mas quando Saul Rachalia ele fala de tal coisa, ele está falando de uma lei espiritual que de uma vez no ano Deus ele faz uma reunião com todo o exército do céu. E isso está explícito em outros lugares da palavra, né? Porque assim foi dado o juízo de Acabe, assim foi dado o juízo de outros reis de Israel, assim é dado o juízo de algumas partes da humanidade, algumas partes da história da humanidade, assim é dado o meu juízo e também o seu juízo. Portanto, né, a lei da semeadura é algo tão forte, é algo tão profundo, é algo tão pesado, que quando Deus ele resolve dar o juízo, né, dar a colheita daquilo que nós plantamos, né, pode ser algo benéfico ou também pode ser algo maléfico, né? Mas Deus é tão justo, tão poderoso, tão sábio e tão verdadeiro, que faz nós, seres humanos, escolher o que vamos plantar, mas a justiça dele é tão fiel, tão exata, que só iremos colher aquilo que nós plantamos. Então, portanto, quem verdadeiramente, né, sabe o que planta, não teme a colheita. Boa noite, fique na paz.